Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu a missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Porque os salvos colocaram ele para fora. E ele está dizendo para os salvos, para a igreja: deixa eu entrar. Deixa eu voltar a ser o centro da sua vida. Deixa eu voltar a ter comunhão contigo. Porque a mesa fala de comunhão, de intimidade. Glória a Deus. Ele está dizendo: você me colocou para fora. Agora eu vejo o nível da educação de Jesus, meu irmão. Ele foi colocado para fora e ele não vai estourar a porta. Ele não entra na vida de ninguém se a pessoa não quiser. Ele está batendo e dizendo: eu quero voltar a ter comunhão. E a Bíblia é muito racial: quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, sentarei à mesa e cearei com ele e ele. Querido, em nome de Jesus, igreja dentro da igreja. Existe uma igreja de mão dada com o pecado, existe uma igreja de vestes sujas, existe uma igreja que não suporta ouvir a verdade, existe uma igreja que não tem lamparina na igreja. Essa igreja existe. Existe a igreja que vive de óleo emprestado, mas a igreja de Cristo, ela é intocável. Dentro desta igreja existe a igreja que está sem mancha, sem azeite na lamparina. A igreja do arrebatamento, ela não vai ficar pronta, ela já está pronta. Glória a Deus. Ainda há tempo de você abrir a porta e dizer: eu quero fazer parte dessa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Levanta a tua mão direita para o céu. Aleluia. Oh glória, diga a ele: pode entrar, Jesus. Aleluia. Você faz parte da igreja que não vai provar a morte. Você faz parte da igreja que vai vê-lo como ele é. Aleluia. Era bacana, era bacana, aleluia. Oh Espírito de Deus, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de colocarmos a nossa casa em ordem. Glória a Deus. É tempo de levantarmos o
altar da oração, da consagração. É tempo de voltar a ter comunhão plena com o nosso Salvador. Alabacanda, Rebastia. E glória, e glória. Ah, Espírito de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Eu falei tudo isso, meu irmão, para você entender o que nós vamos desfrutar agora. Não precisa mais nada acontecer para Jesus voltar. Eu tenho que aguardá-lo como que se ele viesse agora. E por que a minha mente não quer acreditar nisso? Porque eu não quero me consertar. Porque quando eu entendo essa urgência do céu de mostrar para mim o que está acontecendo através da Bíblia, quando eu entendo que Deus está dando uma oportunidade através dessa pandemia, porque Deus está dando uma oportunidade, meu irmão. A ira de Deus já está acesa sobre a população mundial. A ira de Deus já está acesa. O cerco sobre a humanidade está fechado. As dores irão se multiplicar. E Deus está dizendo à igreja: prepara-te. Aleluia. Nós temos um encontro marcado nas nuvens. Aleluia. Eu não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos, que eu prego para a igreja do toque da trombeta. Eu não tenho dúvida nenhuma que muitos dos irmãos e irmãs que estão aqui não vai ter culto fúnebre para o teu corpo. Você vai ser arrancado daqui a qualquer momento. Ei, glória! Aleluia! Era bacana, Maia. Era bacana, né? Aleluia! Glória! Aleluia! Irmãos, e é que muita coisa do que foi me dado a pregar já foi respondida. Eu vou ligar já a tudo que nos foi proposto a ministrar para vocês. Você pode colocar para mim aquela imagem do cavaleiro, do cavalo branco? Então olha só, Apocalipse 6, 1 e 2. Nós estamos no início da tribulação. Repita comigo: o início. Então vamos lá. O início da tribulação, ele discorre de dentro de números 7, né? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então nós os 7, vamos ver se nós conseguimos chegar pelo menos os 4 primeiros, tudo Apocalipse. Depois do capítulo 4 é após o arrebatamento. Então vamos lá. O Apocalipse ele é dividido em 3 partes. Quantas partes? 3. Então vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 3 nós temos toda a história da igreja, do início ao arrebatamento. Capítulo 4 ao capítulo 19, são 15 capítulos. 15. A igreja foi arrebatada e a ira de Deus desceu sobre a terra. Por quê? Porque se você pegar do capítulo 4 ao capítulo 19, você não vê mais a igreja em ação na terra. Você vê a ira de Deus sobre a humanidade. Aí a última parte do Apocalipse é o capítulo 20, que nós chamamos de estado eterno. Reino milenial, plano branco, Nova Jerusalém e inferno. Partimos para o último estágio. Mas compreenda que o capítulo 6, ele vem depois da relação da sala do trono, capítulo 4 e 5. E do capítulo 5, João viu Jesus
pegaram o rolo, os selos da mão do próprio pai. Aqui, como isso aqui está escrito, você vai entender. Esse pergaminho está na mão do próprio Deus. E imagine que esse pergaminho tem 7 anéis, que a gente chama de 7 selos, 7 lacres. Jesus pega o livro, aí vai haver o coro no céu, né? Quem vai ser? Porque João não viu ninguém digno, nem no céu, nem na terra, de pegar o livro e desatar os selos. Aí os anjos disseram: João, não temas, eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele é digno de pegar o livro e desatar os seus. Capítulo 5, verso 9 e 10. Por que ele é digno? Porque ele foi morto, e com o sangue dele ele comprou para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o Deus ele os fez deles reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então, quebrar o primeiro lacre. A igreja já está lá nas bodas do Cordeiro, já está sendo galardoado. E quando Jesus abre o selo, aparece o cavaleiro do cavalo branco. Então é muito simples entender o Apocalipse 6, 1 e 2. Primeiro, quem é que abriu o selo para o cavaleiro surgir? E aí Jesus ia abrir o selo e ia aparecer um cavalo branco? Então quem é esse cavaleiro? Né? Quem é esse cavaleiro? É o anticristo. Por que ele está no cavalo branco? Porque ele vai trazer uma falsa. Abra para mim aí, 1 Tessalonicenses 5:3. Qual é a maior mensagem que a ONU está transmitindo através da pandemia? Paz e segurança. Não é isso que eles estão divulgando toda hora? Nós queremos trazer paz e... Agora olha o que diz a Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isso. Aí vem a questão do seguinte: que eles querem a tua liberdade. E para você ter essa paz e segurança, você não vai mais poder ter liberdade. Você vai entender através de tudo isso. Então, o anticristo iníquo, o homem do pecado. Então, olha só, nós temos que entender. Abra comigo, vamos ler lá Daniel 7. Vamos lá. O próximo, pode passar. Pode passar. Pode passar. E agora vem Daniel 9, 24, 27. Isso. Pode ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana para cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado
será derramado sobre o assolador. Então vamos lá, vamos interpretar isso aqui de uma forma bem simples para vocês entenderem. Deus estabeleceu um quadro profético aqui, que nós vamos chamar aqui de um calendário, que são as 70 semanas. Não são semanas de dias, são semanas de anos. 70 semanas de anos são 490 anos proféticos que estão determinados sobre a cidade e o povo de Israel, a cidade de Jerusalém e o povo de Israel. O propósito das 70 semanas seria para que Israel estivesse preparado para receber o Cristo, o Messias verdadeiro, no reino milenial. Porque quando você lê o verso 24, você vê que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para quê? E sobre a cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. É como se Israel fosse preparado para receber o reino milenial, o reino messiânico. Agora, essas 70 semanas, elas foram, versículo de número 25, iniciadas na ordem para restaurar Jerusalém. Foi quando Neemias foi enviado para restaurar as brechas do muro de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Aí a profecia fala do ungido aí, que é Cristo, o príncipe das 7 semanas. E no verso de número 26, veja bem, desde quando Neemias foi enviado até a morte do ungido, que está no verso 26, eu estou sendo bem sucinto aqui, por causa do tempo, se cumpriu na morte do ungido, do verso 26, 69 semanas, que são 483 anos proféticos. Quando Jesus morreu, o que aconteceu lá no templo? O véu se rasgou. Então, teologicamente, a gente aprende que se abriu um hiato, um buraco, que é essa dispensação, esse momento que nós estamos vivendo, que é conhecido como a dispensação da graça, a dispensação do Espírito. E falta nesse calendário profético uma semana de anos para se cumprir. Então compreenda que para os mormons, testemunhas de Jeová, eles dizem que as 70 semanas se cumpriram na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. Mas se você pegar toda a história da humanidade, você vai ver que não surgiu nenhum príncipe que que vai fazer aliança com muitos por uma semana, e aí na metade da semana ele vai oprimir Israel sobre as asas. Você não vê isso depois dessa história. Então esta última semana de anos, esses 7 anos, é o período que nós chamamos de tribulação e grande tribulação, que é dividido no verso 27. Veja que na metade da semana ele vai quebrar o pacto com Israel. Mas esse príncipe que há de vir, que a Bíblia está dizendo no verso 26, o príncipe que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém, destruirá o santuário, o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações que estão determinadas. Esse príncipe que há de vir fará alianças com muito por quanto tempo? Uma semana, 7 anos. Na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vamos lá. Você tem que entender algo dentro desse calendário, que teve o início do cronômetro, que foi Neemias enviado para restaurar Jerusalém. Teve um momento em que o cronômetro parou da profecia. Foi quando Jesus disse: está consumado. O véu do tempo se rasgou e se abriu esse ato, e falta 7 anos se cumprir. Eu pergunto aos irmãos, e os 7 anos ele se inicia com a chegada de um príncipe.
que vai fazer aliança com muitos. Vocês estão entendendo? Para esse príncipe chegar, vai ter que dar um start. Sim ou não? Para o cronômetro voltar. E qual vai ser o start para esse príncipe se manifestar? O arrebatamento da igreja. Com a igreja aqui, não tem como esse príncipe dar as caras. Por quê? Porque a igreja é a maior oposição ao império do anticristo. É por isso que eu digo, meus irmãos, com todo cuidado, essa questão política a gente tem que falar com muito cuidado. O povo está todo dividido. O povo está todo dividido, tem famílias divididas por causa do político. Mas, meu irmão, se a esquerda voltar para o poder nessa nação, o primeiro povo a ser perseguido vai ser a igreja. Porque a maior base do governo Bolsonaro é a... Então, isso é claro. Hoje saiu um vídeo do Lula falando com as pais de santo, que tem gente que não sabe, né, que a esposa do Lula é macumbeira mesmo, tem fotos dela dentro do terreiro, ela acendendo vela para as entidades. Então, realmente, hoje saiu um vídeo dele dizendo que o candomblé, a umbanda, a macumba, vai ter vez na nação se ele voltar ao poder, porque ele consulta os espíritos. Então não é uma questão religiosa, partidária, depois de, mas Bolsonaro é maçônico, Bolsonaro teve na Índia e beijou o Deus hindu lá, teve em Fortaleza, no Ceará e beijou, levantou para cima. Meu irmão, entenda, existe um princípio aqui. Você tem que estudar, quando você estuda sobre alguma coisa que eu vou falar, que não existe esquerda e direita de âmbito mundial. A esquerda e direita surgiu no Reino Unido. Imagine que eu tenho um conselheiro de esquerda e um conselheiro de direita, só que é eu que comando. O de esquerda é pervertido, imoral, ele gosta de bagunça, de arruaça, de briga, e o de direita é equilibrado. Então eu sou o comando. Então ora eu vou ouvir o conselheiro de esquerda e ora eu vou ouvir o conselheiro de direita. Mas tanto a esquerda como a direita trabalham para uma cabeça só. E você vai entender isso dentro do que eu vou falar. Só que em toda era, a direita sempre foi mais conservadora. E para qualquer princípio cristão, ético, moral, a direita é melhor. Vocês estão entendendo? É sempre assim. Agora compreenda que tanto esquerda e direita trabalham para um comando só. E talvez você não saiba. Nós temos quantos países no mundo? 193 países. Você sabia que desses 193 países, somente 7 países é de direita agora? E o mais expressivo de direita se chama Brasil. Então eles derrubaram o governo americano do Donald Trump, uma das maiores fraudes eleitorais da história. Eles tiraram a direita de Israel, e junto com a direita de Israel, eles colocaram deputados ou líderes no parlamento de Israel muçulmanos. Algo inédito aconteceu no parlamento de Israel nessa votação, que pessoas muçulmanas entraram como líderes políticos em Israel, porque isso está ligado à paz e à construção do terceiro templo. Então compreenda que o ataque agora é contra o Brasil. Por que esse ataque é contra o Brasil? Porque o Brasil é o país que mais incomoda no âmbito de crescimento evangélico, crescimento de expressão evangélica. Nós, segundo os dados do IBGE, nós temos 50 milhões de evangélicos. Só que o mesmo tanto de crente é o que está no mundo desviado. Então, mesmo que esteja desviado no mundo, alguns têm algum princípio. Então seríamos 100 milhões de pessoas de oposição a um sistema. Só que o ataque, ele está vindo de todas as esferas. E agora, meu irmão, o governo do anticristo, biblicamente, desse príncipe, ele é um governo de esquerda. Por quê? Porque ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. E o que você está vendo? Agenda ideológica. Teu filho não tem pai, não tem mãe. Ele tem sexo neutro.
Agenda abortista. Fim da expressão religiosa em qualquer âmbito. E isso não é no Brasil, no mundo todo, está acontecendo no mundo todo. Por quê? Porque é uma preparação mundial, em escala, meu irmão. O espírito do anticristo está trabalhando. Desde lá da escola, do pré, ele vem trabalhando desenhos, filmes, novelas, seriados, vai preparando a mente da população mundial para aceitar. O espírito do anticristo está em ação, preparando o cenário mundial para a entrada dele. Esse príncipe que há de vir, ele vem com um aspecto de liderança e pacificação global. Mas é o texto que o nosso querido irmão leu. Quando vocês ouvirem de paz e segurança, saber que virá repentina destruição. E mais para frente eu vou falar o que acontecerá, quem é que vai dar o poder ao mundo para ele governar o mundo, que será o próprio diabo. Irmãos, só não enxerga isso quem está dormindo. Só não enxerga isso um crente carnal que não tem mais espiritualidade nenhuma. E essas agendas diabólicas já estão no nosso meio. Já tem pastores casando homem com homem, mulher com mulher. Começou lá nos Estados Unidos, agora no Brasil está virando febre. De cantor gospel em festa LGBT, de eles compartilharem tudo em comum. Meu irmão, o nível da religião está tão distante que um pastor da nossa igreja co-irmã, na primeira reunião de obreiro do Rio de Janeiro, consagrou o gato dele, o nome do gato Vezinho, a diácono. Eu vou citar aqui, pastor Ábida da igreja Madureira. Ele colocou o gato no altar, consagrou a diácono e para de vocês, ele colocou uma poltrona para o gato dele ficar no púlpito. É o mesmo pastor que foi lá no Papa fazer uma reunião ecumênica e chamou o Papa de Vossa Santidade. Esse é o nível de espiritualidade. Ele postou, ele consagrou o gato e postou. E sabe o que? Daí eu fui lá, né? Pro posto, todo mundo dando risada, parabéns, pastor, pela atitude. Sabe por quê? Porque a igreja está amando mais cachorro e gato do que pessoas. Essa doeu em alguém. Porque gato e cachorro está sendo mais amado e mais cuidado do que almas. Está se investindo mais em gato e cachorro do que em pessoas. Meu irmão, você já viu que já tem shopping para cachorro agora? Isso é porque o mercado está em alta. Essa é a visão da igreja atual. Tudo se tornou natural e ninguém enxerga mais nada. E quem é que está por trás, enraizando tudo isso? É o espírito do anticristo que está preparando o mundo para ele. Em um start para iniciar a última semana profética, o arrebatamento da... Então vamos lá, da onde o anticristo virá? Passa um slide aí para mim. Isso, deixa aí, essa é a imagem que eu quero. Então veja bem, irmãos. Para nós não... Eu vou terminar essa primeira parte aqui, porque depois a gente vai partir para o nosso tema. Mas só para você entender. Nós temos Daniel 2, a estátua de Nabucodonosor, e Daniel 7, os 4 animais. Essa estátua com esses animais, eles estão interligados ao mesmo assunto, que são 4 impérios globais. Repita comigo, 4 impérios globais. Então vamos lá. Primeiro império se chama o Império Babilônico. Repita comigo, Babilônia. Que é a cabeça da estátua e o leão. Esse é o primeiro império. A cabeça da estátua e o leão. O que acontece? Que a Babilônia na Bíblia, ela é Gênesis 11 e 12. Gênesis 12. Gênesis 11.
que é o quê? A Torre de Babel. Babel, aonde foi erguida a Torre de Babel, foi exatamente aonde Nabucodonosor construiu a Babilônia, e é exatamente o Iraque hoje, é o mesmo local, Iraque, Babilônia e Babel. O que se instaurou em Babel? No primeiro império global foi um governo único, sim ou não? Então veja bem, Nimrod, ele cercou-se de 60 quilômetros de expansão, e ninguém poderia sair desse limite, então toda a terra estava diante dele. Nimrod deu a ideia ao povo: nós vamos construir uma torre alta para chegar a Deus, mas é mentira. Por que a Torre de Babel era alta? Alguém pode me responder aqui? A Torre de Babel naquela dimensão, alguém sabe por que ela era alta daquele tipo? É bem simples de entender. A terra tinha acabado de ser destruída por água, e essa é a grande cartada. A terra foi destruída por... Então a torre, ela era alta por quê? Porque se a água viesse novamente, o homem ia dizer: nós temos um lugar de refúgio construído por nós mesmos. É como se eles estivessem dizendo: aqui Deus não vai nos atingir. Esse espírito de dominar o juízo, de dominar o futuro, ele permanece sobre os governos do mundo. Que é como que se o homem estivesse no controle do juízo, que o homem determinasse quem vai morrer, que o homem determina quem vai fazer, como vai acontecer o futuro da humanidade. Mas biblicamente os homens só estão obedecendo o que está escrito na palavra. Agora compreenda. Nimrod tinha uma mulher, o nome da mulher era Semaríades, ou Samaríades. Eles tiveram um filho chamado Tamuz. A torre era alta, através da torre surgiu os magos, aí veio astrologia, numerologia, cartomancia. A história extra-bíblica diz que o filho dele, Tamuz, morreu. Semaríades não deixou sepultar Tamuz. Tamuz ressuscitou. Com a ressurreição de Tamuz veio a necromancia e o espiritismo. Todo mística, todo misticismo religioso, ele surge com um apogeu gigantesco em Gênesis 11. A ponto que o pai de Abraão, Terá, tinha uma indústria de deuses na sua casa. Então compreenda que toda a idolatria, todo o miticismo de crença em sol, lua, estrela, em astro, em signos, em toda a questão numerologia, surge em Gênesis 11. Só que, olha só, todos tinham um só idioma. Todos tinham uma só liderança. Imagine todos nós lá em Babel, vivendo, trabalhando, construindo a torre e vivendo. Deus desceu. Aí leia para mim Gênesis 11, verso 6. Aí Deus olhou para tudo aquilo. Isso aqui é tão forte, meu irmão, que o próprio Deus testemunhou do que estava acontecendo. Gênesis 11, 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha o que Deus disse. A unidade desse povo é tão poderosa que tudo que eles quiserem eles vão conquistar. O que Deus fez? Verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então é aqui que surge o dialeto, o idioma. Então imagine todos nós lá falando português. Imagine que os irmãos aqui da minha direita começaram a falar francês, os dali inglês, os de lá italianos, os de lá japonês, os de lá chinês, o daqui espanhol. Ninguém entendia a língua de ninguém. Vocês estão entendendo? Agora imagine que quem começou a falar inglês foi para um lado da terra, francês para o outro lado da terra, italiano para o outro lado da terra, chinês para o outro lado da terra. E a terra ela foi povoada após a torre ser destruída e haver a dispersão. Agora compreenda, todos os povos que levaram a idolatria, a reencarnação,
a necromancia, que é consulta mortis, o espiritismo, a numerologia, levou à idolatria e à mística. Vocês estão entendendo? É por isso que quando nós lemos Apocalipse 17 e 18, que a Bíblia diz: caiu a grande Babilônia, não é a igreja católica, é todo o sistema religioso profano. A igreja católica nos últimos tempos, ela é a Babilônia, seria a cabeça das religiões, porque é a igreja católica que está interligando todo o sistema a uma única religião. Mas todo sistema religioso que não professa a verdade é sistema babilônico, que é o sistema místico, é o sistema idólatra, é o sistema humanista, é o sistema que, em vez de aproximar o homem de Deus, distancia ele de Deus, dentro de próprios templos e igrejas. Então todo esse sistema vai ser julgado no Apocalipse. E o julgamento do que começou em Babel só termina em Apocalipse 17, 18. Agora compreenda que o espírito de um governo único, o espírito de uma unidade governamental, ela permaneceu sobre a terra, de um homem liderar o mundo todo. Um homem liderar o mundo todo. Após o império de Babel, daí nós temos a Babilônia, que veio Nabucodonosor, que governou o mundo todo. Caiu o império babilônico. Nós não vamos ler, meus irmãos, mas entenda, a cabeça e o leão da estátua, a cabeça da estátua e o leão representa a Babilônia, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. O peito e os braços da estátua e o urso representam o império Medos e Persas. Repita comigo: Medos e Persas. O império Medos e Persa, ele é tremendo de ser estudado, e a Pérsia hoje é o Irã. O inimigo número 1 de Israel. Quando você ouvir a palavra Irã, é o Império Persa. Caiu o Império Persa, veio o Império Grego. Império Grego, repita comigo. Que as pernas, o ventre e as pernas e a coxa da estátua e o leopardo. Império Grego. E olha que tremendo. A Grécia está lá até hoje, né? Está lá até hoje. Só que foi no Império Grego que foi o período que Deus se calou sobre a terra. O Império Grego já está entre Malaquias e Mateus. O silêncio profético. Deus estava em silêncio. Foi o Império Grego que preparou o mundo para a entrada de Cristo. Aí vamos lá para o último império global, da onde virá o anticristo, que é as pernas e o pé da estátua. E é a fera. Daí eu quero que você leia para mim aí, Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha o que diz a Bíblia. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Então veja bem, o último império, que é as pernas e o pé, parte de barro e parte de ferro, cada pé tem 5 dedos, sim ou não? Sim. Forma o número 10 lá embaixo, certo? E aí quando você pega a fera de Apocalipse 7, 7 e 8, você tem Daniel, né? 7, 7 e 8. A cabeça dessa fera, que é o Império Romano, que é o último império global, ela tem 10 chifres. Esses 10 chifres você encontra na cabeça do dragão, Apocalipse 12, 3, e você encontra esses 10 chifres na cabeça da besta, Apocalipse 13, 1 e 2. Os 10 chifres são 10 governos mundiais que estarão ligados à fera, que é o Império Romano, e dará o poder do governo mundial à ponta pequena, que é o anticristo. Vocês estão entendendo?
Então hoje nós temos o G7, mas Emmanuel Macron já declarou a necessidade do G10. E esse G10 seria as 10 pontas que estariam então o poder do mundo ao anticristo, que pode surgir o G10 esse ano, porque Emmanuel Macron assumiu o governo de toda a União Europeia. Agora compreenda, até aqui tudo bem? Depois que a gente voltar, eu vou abrir um pouco para a pergunta. Vamos lá, segura aí, compreenda. Começa na Babilônia e termina no Império Romano. Eu tenho a imagem da estátua deitada, né? Pode ir até ela lá, tem bastante imagem aí. Mas vamos lá, quando você pega a estátua deitada, você tem que compreender a de cima dele. Você tem que compreender que a cabeça da estátua está em Gênesis, capítulo de número 11, e os pés da estátua estão em Apocalipse 19. Quando você deita a estátua, olha lá. Então imagine que a cabeça da estátua está em Gênesis 11, e os pés e as pernas da estátua os pés da estátua está em Apocalipse 19. E esta é a linha teológica e bíblica mais simples de entender. Eu, na minha visão, pregando o Apocalipse há 20 anos, meu irmão, qualquer coisa que vem fora disso é fábula. Um anticristo muçulmano, na minha visão, é fábula. Um anticristo americano, na minha visão, é fábula. Eu tenho uma visão, bíblica, que é que o Império Romano é dele que surgirá o anticristo, que é a União Europeia. O que é a União Europeia hoje? São 27 nações, fora os agregados, que têm uma única moeda, uma única religião e um único governo. O modelo da União Europeia é um modelo para ser implantado no mundo. Eu vou repetir, eles têm uma única religião, um único governo e uma única moeda. Alguém aqui, não sei se tem alguém aqui que trabalha com dólar, com euro, mas se você buscar a cotação do euro, desde quando ele foi lançado em 99 até agora, o euro nunca se rebaixou por dólar. Você nunca vai ver a cotação do euro abaixo do dólar. O euro sempre está acima do dólar. Alguém aqui entende isso aqui que eu estou falando? Verdade ou mentira? Então veja bem, o euro ele veio como uma moeda forte. E a Europa, ela tem... Agora coloca aquela imagem daquela construção. Eu vou mostrar para vocês a imagem agora, essa aí. Ó. Você sabe no que foi o arquiteto fez a sede do governo europeu? Isso aí é a sede da União Europeia. A Torre de Babel. A arquitetura da sede do governo europeu é a Torre de Babel. E atrás, depois se você quiser pesquisar sobre isso, você vai ver que a arquitetura... Qual é o slogan? Veja bem, lá na Torre de Babel era um povo e uma língua. Agora, o slogan do governo europeu: nós somos muitas línguas e um só povo. É o mesmo princípio. E agora, meu irmão, se você pegar a imagem de trás, você vai ver atrás da Torre de Babel, que é a construção da sede do governo europeu, existe uma pirâmide e um olho de Horus. Se você pegar a imagem de cima, você vai ver nitidamente um olho de Horus atrás. Então, é o sistema que está preparando o mundo para um governo único. Aí, eu posso, pastor, eu precisava concluir isso aqui. Vocês me deixam eu concluir isso aqui? Daí nós vamos lanchar? Que agora vai vir um tutano aí fora. Vamos lá, abra a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13, 1 e 2. Vamos ler esse. Coloca a imagem agora daquela besta lá. A besta, essa imagem dessa besta repercutiu na internet esses dias. Essa aí, ó. Ela já foi vendida. Alguém viu essa imagem? Isso aí estava em tudo quanto era lá, né? E aí o povo, isso aí é a coisa lá do México, não tem nada a ver com... Mas olha o que diz a Bíblia. E olha para a imagem. Agora, o que é incrível é que ela foi colocada num terreno na ONU. O que é a ONU, meu irmão? É uma praça da ONU, né? A ONU é a Organização das Nações.
Globalização. A ONU trabalha para um único governo, uma única moeda e uma única religião. E não foi coincidência essa besta chegar lá. O problema é que as pessoas estão tão naturais. Vocês vêem demônio em tudo. Vocês vêem demônio em tudo. Isso aí tudo é conspiração. Meu irmão, primeiro, quem é que doou o terreno da ONU? Já começa por aí. Quem doou o terreno da ONU, onde está construída a sede dos Estados Unidos, foi o Rockefeller. Meu irmão, estude sobre a história do senhor Rockefeller. Você tem que estudar a história para você entender o quão diabólico aquele homem foi. Alguns dizem que ele chegou a morrer 6 vezes. Ele recebeu 6 corações transplantados. Quando você vê as últimas imagens do Rockefeller, a pele dele era necrosada já. Enquanto ele pôde fugir da morte com todo o dinheiro que ele tinha, toda essa questão, quando você estuda sobre essa questão, você vai entender uma coisa: eles são obcecados por redução populacional. Todos. Rainha da Inglaterra, Príncipe Charles, Bill Gates. Quando você estuda sobre eles, você vê que eles não fazem nada sem propósito de reduzir a população. Reduzir a população. A população está destruindo a terra, a população tem que ser destruída para a terra ser preservada. Então, existe um projeto de um governo. E a base desse governo, quem deu foi Rockefeller. Aí até hoje, né? Eu nem vou entrar em questões de maçonaria, mas existe o templo maçom em Nova York, Rockefeller, que é o voltado à maçonaria. Que se existe alguém aqui, existem 3 pilares da maçonaria que todos conhecem, mas existe o 4º pilar, que é o pilar invisível, que é o Império das Trevas. E o 4º pilar da maçonaria, a sede dele é a sede maçônica de Rockefeller, que trabalha para o próprio diabo. Então, quando você entende isso, é uma realidade tão forte que a mente das pessoas, não, isso não é verdade. Por quê? Porque a nossa mente, ela não quer acreditar no que é óbvio. Agora compreenda, esta besta, que é semelhante ao que vai ser lido agora, não foi colocado lá por um acaso. Isso daí é uma mensagem ao mundo que está para acontecer a eminência ou a entrada de um líder global, como nós vamos explicar aqui. Pode ler para mim, Apocalipse 13, 1 e 2. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. Então veja bem, nós estamos dentro de uma besta que tem pé de urso, boca de leão, e corpo de leopardo, e nem um rabo de dragão. Então compreenda. Agora vamos lá, meus irmãos, para nós concluir aqui, eu vou ser bem breve. Abra a Bíblia aí. Quando é que o diabo vai dar, como é que o diabo vai dar o poder para essa besta? Então são linguagens figuradas. Então o que a Bíblia quer dizer? Vamos lá, antes de você ler, Apocalipse 12, 7 a 9, prepara aí. E o verso 12, versículo 7, 8, 9 e versículo 12. Olha só, como é que será o governo do anticristo? O governo do anticristo, ele vai ter dentro dele todos os impérios globais, o império babilônico, Medo-Persa, grego e romano, que é simbolizado pelas feras de Daniel capítulo 2, capítulo 7. Então veja bem, o leão, o leopardo, o urso, o leão, o urso, o leopardo e a fera, que é o império romano, estão interligados num governo único. E todos os governos globais, de Gênesis até a entrada dele, vão se unir em um único governo. Então o império do anticristo vai ter características do império babilônico, do império medo-persa, do império grego e do império romano. E quando você estuda sobre o império romano, é bom você entender que Roma matou milhares de cristãos até 303, e Roma matou milhares de cristãos depois da Reforma Protestante, através dos jesuítas e das cruzadas. E aí daí você vai interligando, né? Muita informação, né, irmão? Papa Francisco é jesuíta,
Emmanuel Macron, líder da União Europeia, jesuíta. E se você estudar sobre a ordem jesuíta católica romana, você fica escandalizado. Na época da Reforma Protestante, só para vocês terem ideia, os jesuítas, eles quebraram todos os ossos das pessoas, eles quebravam todos os ossos e mantinham uma pessoa viva para negar o protestantismo. E lá, aí eu convido vocês a ler o livro Catatumbas em Roma, que na era de Nero, de Tito, sabe o que eles faziam com os crentes? Colocavam fogo nos crentes vivos para iluminar os palácios de Roma. Levavam os crentes para ser devorados por leões. E o povo romano dava gargalhada de vendo crente sendo comido por leões. E todas essas características estão no império do Anticristo. Agora compreendo. A Bíblia diz em 13:2 que o diabo vai dar seu trono, seu poder e grande autoridade. Aí nós vamos entender isso só em Apocalipse 12, 7 a 9. Nós já estamos concluindo. Creio que no máximo 7 minutos nós vamos concluir. Vai lá. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, e que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Irmãos, quando é que ocorreu a batalha de Daniel, Apocalipse 12, 7? Foi no dia do arrebatamento. Eu vou explicar isso aí. 12, 7 do Apocalipse não é a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer foi em Apocalipse 12, 3 e 4. O dragão arrastou a poesia, a terça parte das estrelas e foi lançado na terra. Agora, por que essa guerra aconteceu no dia do arrebatamento? É muito simples de entender. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Pode ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então preste atenção, vamos lá. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de... Quantos arcanjos nós temos na Bíblia? Quantos arcanjos? Um. Qual é o nome do arcanjo? Só tem um arcanjo no Daniel. Por que Miguel aparece no arrebatamento? Porque, primeiro, meu irmão, Miguel é o guardador de Israel. Miguel não sai de sobre Israel. O lugar de Miguel é proteção total à nação de Israel. Ele não sai de cima de Israel. Mas por que Miguel vai aparecer no arrebatamento? Presta atenção. Imagine aqui, ó, esse tábua aqui é a igreja. Imagine Jesus vai vir nas nuvens, a igreja vai subir. O império do diabo hoje, aonde é que o diabo governa hoje? É na terra, sim ou não? É nos ares. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades que estão aonde? Nas regiões celestiais. No dia que Jesus vier, olha o que vai acontecer. A igreja sobe, ó. O diabo vai se levantar contra a igreja. Miguel vai parar o dragão. Aleluia! E sabe o que ele vai fazer com o dragão? Ele vai jogar o dragão na terra com os demônios. É isso que vai acontecer. É por isso que o versículo 12 está dizendo o quê? Festejai os céus e vós os que neles, porque a igreja vai estar sendo galardoada e assentada
plantada com Abraão, Isaac e Jacó nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Mas olha o que diz o verso 12. Ai, e o ai aí é juízo, dos que habitam na terra. Terra, meu irmão, é Israel, e mar é as nações. A Bíblia está dizendo: ai de Israel, terra, e ai das nações, mar. Por quê? O diabo desceu até nós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o diabo cai na terra, João vai ver, Apocalipse 13, 1 e 2, uma besta surgindo do mar das nações. E a besta que João vê, ela tem nela o império babilônico, a boca de leão, o império medo-persa, os pés nus, o império grego, o corpo de leopardo. E a besta que surge tem 10 chifres. E o diabo vai parar diante da besta e vai dar o seu trono, o seu poderio e grande autoridade. Quem é que vai governar a terra nesses últimos 7 anos? É o próprio diabo, encarnado no homem. Mas aí nós temos a trindade satânica, o dragão na terra, o falso profeta e o anticristo. Agora eu faço uma pergunta bem simples para nós concluir. Meu irmão, não está difícil? Seja sincero, servir a Deus, ser fiel, andar com Deus. Está difícil ou não está? Agora imagine. Isso está difícil porque ele reina nos ares. Agora imagine quando ele estiver na terra. E aí vem aquela grande fala de crentes. Ah, se Jesus vier ou não subir, eu só não aceitar a marca da besta. Meu irmão, o povo não está suportando agora por causa do passaporte sanitário, né? Ah, eu não vou poder ir no mercado, não vou poder viajar, não vou poder fazer isso, eu vou tomar imunizante como se fosse algo, né? E eu não estou dizendo que é errado, né? Depois eu vou dar minha posição sobre isso. Mas eu quero que você entenda que isso que está acontecendo já é um controle totalitário. Já é o sistema da besta. Então o que eu e você temos que entender? Que agora, veja, que desde lá do Gênesis vem um espírito de domínio global. E esta era, para nós fechar aqui, é a era que nós estamos no limiar. Não há mais espaço para a igreja na terra. Por quê? Porque os homens estão preferindo as trevas. Aí quando, agora nós vamos participar, quando acontecerá e o que acontecerá na grande tribulação, quando nós voltarmos. E nós vamos ver a preparação do que está para acontecer. Eu só quero que você preste atenção. Irmãos, nós estamos no limiar da igreja ser tirada e Satanás entrar em cena para governar o mundo. Agora, por que Deus vai permitir tamanha destruição de âmbito global? Você não tem noção do que vai ser a grande tribulação. Se soubesse, você seria mais crente. As pessoas não têm noção, não têm dimensão, não têm. Porque Jesus disse em Mateus 24, 21, que haverá uma angústia a qual nunca houve, desde que a nação e jamais haverá. Isso será a grande tribulação. Então as pessoas não têm dimensão do que é. Agora eu quero que você... Por que, pastor, Deus vai permitir tudo isso? É bem simples, João 3,19, para nós irmos lanchando. João 3,19, é o que diz a Bíblia. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmão, Jesus está dizendo, o juízo é esse. Então o que Jesus está fazendo, que os céus estão fazendo, que a palavra de Deus está se cumprindo, é uma realidade. Mas Deus está dando à humanidade o que eles querem. Eles querem as trevas, eles vão receber densas trevas. Eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer.
Eu tenho esse sentimento na minha alma. Está muito próximo. Está muito perto. O suar da trombeta vai ocorrer a qualquer momento. Glória a Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu vou passar o pastor. Glória a Deus. Depois eu vou. Glória ao eterno Deus. O pastor me autorizou aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu não puder responder, alguém vai me ajudar aqui a responder. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Né? Tem alguma dúvida? Não tenha medo de perguntar. Existem muitos questionamentos, né? Eu espero que estejam sendo respondidos através da palavra, né? Amém? Eu vou passar ao pastor. E ainda tem muita coisa para nós aprendermos. Eu sei que não é fácil armazenar tudo isso. Eu estou gravando no canal da minha esposa e vai ficar gravado nessa palestra. Depois, se vocês quiserem acessar, é Missionária Raquel Cardoso. E eu também vou colocar no meu canal, PR Carlos Cardoso. O canal da minha esposa é MISS Raquel Cardoso com Z. Aí você pode se inscrever lá, está sendo transmitido ao vivo. E também depois esse material vai ser editado e vai ser colocado no meu canal PR Carlos Cardoso no YouTube. Tá bom? Deus abençoe. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913, CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.